Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Nesta quinta-feira, a palavra de Deus nos leva à margem do Rio Jordão, com o povo de Israel, no capítulo 3 de Josué, até o coração da misericórdia de Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. As leituras que a Igreja nos apresenta se entrelaçam para nos revelar a soberania de Deus e a nossa resposta a Ele por meio da fé e da caridade. Na primeira leitura, vemos que após 40 anos de peregrinação no deserto, eles estão à margens do Rio Jordão. A terra prometida está logo ali, mas há um obstáculo. O rio está em seu ponto máximo de cheia. Humanamente, a situação é impossível, no entanto, Deus, por meio de Josué, dá uma ordem que desafia toda a lógica. Os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, devem entrar na água. A Arca da Aliança, que não era apenas um objeto sagrado, ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Era o trono de Deus na terra, o lugar onde ele habitava. A ordem de Deus para que os sacerdotes entrassem no rio com a arca é um ato de pura fé. Eles não veem o milagre primeiro e depois agem. Eles agem na fé e o milagre acontece. Quando os pés dos sacerdotes tocam a água, o rio para. Suas águas param a montante e o povo atravessa do outro lado a terra seca. Uma lição teológica e profunda para nós. Vejam, Deus, em sua sabedoria, escolhe a maneira como se manifesta. A arca, que é a sua presença, tem o poder de dominar a natureza, de fazer o impossível se tornar possível. A teologia da Igreja nos ensina que a Arca da Aliança é um símbolo da presença real de Cristo na Eucaristia. A Eucaristia é o nosso Jordão. Jesus, o Cordeiro imolado, é a nossa arca. Assim como a arca abriu o caminho para a terra prometida, a Eucaristia nos abre o caminho para a vida eterna. A nossa fé na presença real de Cristo na Eucaristia é o que nos permite atravessar os rios da nossa vida, as dificuldades, os desafios, as tentações e tudo o que nos acontece neste mundo. E hoje o Evangelho continua de onde paramos ontem. Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? 7 era o número da perfeição na cultura judaica. Perdoar 7 vezes já era um gesto extraordinário. Jesus, no entanto, é radical. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus não está nos dando uma matemática do perdão, irmãos, como nós falamos ontem. Ele está nos dizendo que o perdão deve ser ilimitado. Ele nos chama a uma atitude de perdão que não tem fim, que se baseia na própria natureza de Deus. Para ilustrar essa verdade, Jesus conta uma parábola, a parábola do devedor impiedoso. Um servo deve ao seu rei uma quantia astronômica, 10.000 talentos. Era uma dívida impagável, que nem ele, nem sua família, nem todas as suas gerações futuras poderiam saldar. Esse valor, na verdade, significa para nós que somos os pecadores de uma dívida infinita diante de Deus. O rei, por pura misericórdia, perdoa toda a dívida. Mas o que faz esse servo perdoado? Ele sai e encontra um de seus conservos que lhe devia uma quantia irrisória, 100 denários. A diferença é gritante. A dívida perdoada por Deus é imensa. E a que o servo se recusa a perdoar é minúscula. A atitude do servo mostra que ele não compreendeu o tamanho da misericórdia que recebeu. Ele não interiorizou o perdão. A parábola é um espelho. Somos nós o servo perdoado. Nós recebemos de Deus um perdão que não merecemos, uma misericórdia que é infinita. E o Evangelho nos desafia a perguntar qual tem sido a nossa atitude em relação ao nosso próximo. Veja, temos sido o servo que, após ter recebido tanto, se nega a dar tão pouco? A Igreja nos ensina que a caridade é um cumprimento de toda a lei. O perdão não é apenas um ato de bondade,
É uma exigência do Evangelho. Não podemos nos aproximar do altar de Deus, da nova e eterna arca da aliança, se o nosso coração estiver fechado para o perdão. Nossa capacidade de receber o perdão de Deus está diretamente ligada à nossa capacidade de perdoar o próximo. Meus caros, podemos ver que até o povo de Israel, a sua fé diante do Rio Jordão não era uma fé passiva. Eles precisavam agir, entrar na água para ver o milagre. Da mesma forma, o perdão não é uma atitude passiva. Ele exige de nós uma decisão, uma ação concreta de abrir o nosso coração e libertar o outro, e a nós mesmos também, da prisão, do ressentimento, da raiva, da vingança. A Arca do Jordão é a presença de Deus que vence o impossível. O perdão é a presença de Deus que em nós e que nos capacita a vencer tudo isso que nós estamos falando. O Deus que abriu o Mar Vermelho e o Jordão é o mesmo Deus que nos dá a graça de perdoar o nosso irmão 70 vezes 7. A Eucaristia, a nossa arca da aliança, nos dá a força para esta missão. É na Eucaristia que o perdão de Deus se torna presente em nós, nos alimentando e nos capacitando a viver como filhos perdoados e chamados a perdoar. Portanto, que a nossa fé seja ativa, como a dos sacerdotes que entraram no Jordão, e que a nossa caridade seja ilimitada como o Pai que perdoa sem reservas. Assim viveremos a nossa vocação cristã em plenitude, atravessando os rios da nossa vida e alcançando a terra prometida da vida eterna. Que a Virgem Maria, nossa mãe, nos ajude a ter este coração semelhante ao de Jesus, pronto para crer, perdoar e amar. Que Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.